5 vitórias seguidas, uma aproximação que em algum momento parecia improvável do G4 do Campeonato Brasileiro. Um Atlético que era dado como morto ressuscita ao longo desse segundo turno, ressuscita ao longo dessa última sequência e acho que a gente precisa conversar muita coisa sobre o que vai ser esse Atlético e Atletique. O clássico do H, né? Acho que dá pra fazer essa brincadeira. Mas assim, falando sério com vocês, minha rapaziada, é um jogo que, se o pessoal esperava que eu viesse aqui na empolgação, não vou vir, cara. Eu não vou vir. É um jogo extremamente perigoso. Extremamente perigoso. E é um jogo perigoso em todos os sentidos. Se a gente for botar na ponta do lápis a quantidade de pontos óbvios que o Atlético deixou pra trás ao longo do Campeonato Brasileiro da Série B, a gente vai ver um número absurdo. A gente vai ver um número absurdo. Quantos e quantos pontos pareciam que estavam na mão do Atlético antes do jogo, durante o jogo, e o Atlético deixou escapar. E nesse momento da competição, perder qualquer migalha de ponto acaba tendo um peso muito maior, né? Perder qualquer migalha de ponto acaba tendo uma relevância muito, muito, muito maior. Então, o que eu quero conversar aqui com vocês é: calma, nada tá ganho. Pro Atlético ganhar o jogo, assim como, por exemplo, foi contra o Botafogo de São Paulo, que parecia um jogo muito acessível pro Atlético, o Atlético vai ter que botar a bola no chão e jogar futebol. E assim, acho que agora pra gente também quebrar um pouquinho o clima do vídeo, não ficar pesado, pra gente quebrar o clima do vídeo, não ficar martirizando nós, lembrando das derrotas e dos empates ingratos ao longo desse campeonato, acho importante a gente falar que o Atlético vai jogar fora de casa, e isso é uma boa notícia, né? Isso foi se tornando uma boa notícia ao longo do campeonato, isso é muito doido, assim, porque o Atlético historicamente é um time com um fator casa muito forte. O Atlético, historicamente, é um time com o fator casa que sempre foi desequilibrante, vamos ser sinceros. O fator casa da Arena da Baixada é histórico no futebol brasileiro. E se o Atlético, mais uma temporada, tem uma campanha abaixo dentro de casa, fora de casa é um Atlético que surpreende, são 20 pontos. 20 pontos conquistados fora de casa. E até mesmo nessa sequência, né? Se a gente botar na ponta do lápis, a gente ganha mais jogos fora de casa contra Chapecoense, Botafogo e CRB do que em casa. Então acaba tendo um cenário ali, acaba dando sinais ali que de alguma forma mostram que de alguma forma mostram que o Atlético jogar fora de casa é uma boa notícia. Que o Atlético jogar fora de casa não significa um Atlético vulnerável, muito pelo contrário. Um Atlético que aprendeu a se fechar e tem saída rápida, tem saída veloz, tem alternativa de corrida. Isso me dá uma esperança muito grande, né? Porque o time do Atlético é um time que defende mal, é um time que se expõe muito. Se a gente for com um plano bem definido ali, incrível. E a gente ainda tem a volta do Viveiros. O Viveiros, ele é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro para determinado plano de jogo. O Viveiros em transição, volto a dizer, é imparável. A volta do Viveiros é uma notícia maravilhosa para o Atlético. A volta do Viveiros é uma notícia incrível para o Furacão. Espero que o Atlético, de alguma forma, saiba utilizar essa notícia da melhor maneira possível para usufruir dessa capacidade que o Viveiros ele acaba nos trazendo, de ser um cara de contra-ataque, de ser um cara de imposição física, de ser um cara de chegada rápida no gol adversário. Então, apostando muito minhas fichas nesse retorno do Viveiros. Só que, pra funcionar um bom jogo de transição, começa lá atrás, né? E aí você tem a situação do Teran, aí você tem a situação do Arthur Dias, que eu acho que vivem os dois um grande momento. Mas vai além disso, né? É um Atlético junto, um Atlético compacto, um Atlético não menosprezando as boas soluções ofensivas que o time de São João del Rei tem. É um time que encontra solução o tempo inteiro, é um time que encontra alternativa o tempo inteiro. Então não dá pra gente menosprezar, não dá pra gente tratar como se fosse um nada, muito pelo contrário. Acho que a gente precisa dar valor, acho que a gente precisa fazer com que a defesa ela fique muito ligada, porque a gente tá precisando, em alguns jogos, fazer 3 gols. A defesa do Atlético ela precisa se fortalecer ainda mais. No último jogo não sofreu.
Tomara que seja um indício do que vem pela frente no campeonato. Tomara que seja um indício do que o campeonato ele basicamente exige, né? O Atlético ele volta a competir também quando dá uma ajustadinha na defesa. Não é a defesa sólida dos sonhos que a gente imaginava. Mas dá uma ajustadinha na defesa, faz com que a defesa ela seja ali um setor mais seguro. E de resto, assim, cara, é um discurso muito parecido com todos os jogos e vai ser um discurso muito parecido até o final, sabe? O que eu falo sobre imposição técnica, né? Eu acho que vocês estão até um pouco cansados de ouvir. Mas, assim, seja no time titular, que aí, pô, imagino que o Atlético deve entrar com uma base parecida do que vem entrando com o Zapelli, com o Esquivel, com o Benavides. Benavides no último jogo muito bem. Aí com um trio de ataque com o Viveiros, com o Mendonça, com o Julimar, com o Leozinho, com o Dudu. A qualidade desses jogadores precisa falar mais alto. E vamos ser sinceros, as individualidades estão fazendo uma grande diferença nessa retomada do Atlético na competição. As individualidades do Atlético estão fazendo o Atlético ganhar pontos. Foi assim contra o Botafogo, foi assim contra o Novo Horizontino, foi assim contra o CRB. A gente falou do Viveiros, que é uma individualidade muito forte, mas a gente fala de Zapelli, a gente fala de Dudu, a gente fala de Luiz Fernando, a gente fala de Julimar. Todos participaram em gols. Benavides, Esquivel, Léo Derek, eu sei que o Léo Derek tá na seleção. Então essa imposição técnica é fundamental e o Atlético saber utilizar esse xadrez, né? O xadrez de tirar do banco alternativas fundamentais para que o jogo acontecesse da melhor maneira possível. Então, como a gente não tem escalação, é até difícil especular. Mas o banco, ele vem tendo um papel fundamental e a janela do meio do ano foi muito condicionante para a gente encorpar o grupo para que a gente possa tirar constantemente os jogadores do banco de reservas que entrem em campo e façam a diferença. Que entrem em campo e sejam totalmente desequilibrantes pra gente, né? Enfim, rapaziada, daqui a pouco tem live, espero todos vocês lá. Eu vou pedir pra você deixar o like, vou pedir pra você se inscrever no canal, vou pedir pra você me ajudar cada vez mais a estar presente na vida de vocês com o meu conteúdo, se você gosta do meu conteúdo, se você gosta das minhas análises. Espero que eu tenha me aprofundado de alguma forma para falar sobre o jogo, mas eu acredito que vai ser muito baseado nisso, um jogo de transição muito forte, o Atlético tentando se fechar e apostando na qualidade do time mesmo. Quanto mais a gente tiver mecanismos, melhor. Por exemplo, acho que uma jogada que a gente pode explorar mais e constantemente é essa ultrapassagem do Benavides pelas costas do lateral esquerdo, como foi no último jogo. Acho uma jogada que tem potencial. O ponta atrai pro lateral passar nas costas. E aí você vai ganhando coletividade, você vai ganhando cada vez mais maneiras de fazer blocos baixos não serem um problema tão grande pro Furacão, beleza? Tamo junto, forte abraço, Xarás.